Olá, eu espero que nesses tempos de pandemia do Covid-19 todos vocês estejam bem e hoje eu gostaria de falar com vocês sobre as 5 questões da geopolítica que estão sendo um tanto exacerbadas, não que já não tivessem ocorrendo, mas que estão sendo um pouco exacerbadas por causa do Covid-19 e que estão sendo um pouco ignoradas, o que é natural, por causa da pandemia, por causa do vírus. Essas 5 questões são: primeiro, o fim ou a redução ou a queda da unipolaridade americana e o estabelecimento de um mundo multipolar. Segundo, a redução da globalização, sobretudo da globalização comercial. Terceiro, a questão estratégica da Europa. Quarto, a questão do aquecimento global. E 5, o Oriente Médio. Para os vídeos não ficarem muito compridos, eu não vou discutir tudo de uma vez em um só vídeo, eu vou gravar mais vídeos. Então, mas vamos começar com a questão da unipolaridade. Até a queda da União Soviética, basicamente, poderia-se dizer que o mundo era bipolar. Existia o Ocidente e os países alinhados politicamente com o Ocidente e o sistema capitalista, por um lado, e existia o bloco comunista, o bloco socialista soviético, né, onde o grande líder era a União Soviética, o grande país líder era a União Soviética, e havia os outros países ou satélites ou ao menos alinhados com a ideologia socialista, a ideologia comunista, como China, Cuba, Coreia do Norte, alguns países africanos, como Angola, né? Agora, a partir de 1991, com a queda da União Soviética, houve um período de aproximadamente 15 anos que se considerou o momento unipolar dos Estados Unidos. E esse momento unipolar, que foi descrito, por exemplo, por autores como Francis Fukuyama no seu livro O Fim da História, dizia, a tese na época era que não há modelo superior, não há modelo melhor que modelo político e modelo econômico, que não há nada superior do que o modo ocidental, ou mais especificamente ainda, do que o modo americano. E isso se viu muito, inclusive na América Latina, inclusive no Brasil e também sobretudo no leste europeu. E aqui na Letônia, por exemplo, isso foi muito visível, não só na Estônia, na Lituânia, em todos os países da ex-União Soviética e da Cortina de Ferro, em todo o leste europeu, que foi a adoção de políticas econômicas neoliberais. Eu vou fazer um vídeo depois discutindo isso em mais detalhes, mas assim como na América Latina, aqui também os países adotaram políticas neoliberais com privatizações, a questão da austeridade fiscal, política monetária baseada nos preceitos da Escola de Economia de Chicago e da Escola Austríaca, não é? Então um monetarismo bem radical, em outras palavras, a política monetária sendo neutra, mas só que isso, a partir de 2005, aproximadamente, a partir de 2006, passou a ser contestado. E isso passou a ser contestado, sobretudo, pela Rússia e pela China. Por um lado, a China, desde os anos 80, mudou as políticas maoístas, na verdade, a partir já do final dos anos 70, quando o Deng Xiaoping assumiu o governo chinês, o Mao Tse-tung morreu, o Deng Xiaoping assumiu o governo chinês. Então, a partir do momento em que o Deng Xiaoping assumiu o governo chinês, realmente houve uma virada muito grande na política de desenvolvimento chinesa, que resultou no que nós estamos vendo agora, por um lado, mas por outro lado também
o crescimento chinês foi resultado também das próprias políticas neoliberais e pró-globalização adotadas pelo Ocidente nos anos 80, anos 90 e anos 2000. Então, por um lado, a China está dizendo que o mundo tem que ser multipolar e a Rússia também vem dizendo já desde 2007, quando Putin fez um discurso na Conferência de Segurança de Munique, e o Putin, nesse discurso, ele deixou bem claro que a visão russa era uma visão também de multipolaridade, e não necessariamente baseada nos valores da democracia ocidental e nas políticas econômicas ocidentais, ou seja, na ideia de que cada país tem que olhar o que é melhor para si e tomar as suas e decidir suas políticas. Inclusive, nesse discurso do Putin na Conferência de Munique, foi um tanto agressivo contra os Estados Unidos, dizendo que não era possível um país ser o xerife do mundo, esse tipo de retórica. Então, vem acontecendo duas coisas nessa questão da unipolaridade. Por um lado, a Rússia vem tomando várias ações para assegurar o que ela considera os seus direitos, e isso inclui tomar parte da Ossétia do Sul e da Abkhazia da Geórgia, e mais recentemente, em 2014, tomar a Crimeia da Ucrânia, assim como também estabelecer o que se chama da União Eurasiana como alternativa para a União Europeia e também como forma de integração econômica. A Rússia e o Putin não acreditam na volta da União Soviética, mas eles acreditam em espaços geográficos de interesse, sendo que para a Rússia o espaço geográfico de interesse natural é o espaço da ex-União Soviética. Então a ideia era fazer um bloco liderado pela Rússia que substituiria a União Soviética, mas não criar a União Soviética novamente. Os países seriam independentes, cada um com seu governo, mas unidos por acordos comerciais e políticos também. A China, por outro lado, tem uma outra abordagem. A abordagem chinesa é baseada no que eles chamam do colar de pérolas. O que é isso? A China tem vários investimentos no mundo inteiro. É um porto na África. Eu li que a China está investindo no agronegócio brasileiro. A China tinha a ideia, inclusive, de fazer uma ferrovia ligando o Pacífico ao Atlântico, passando pelo Brasil. Então, para a China, todos esses investimentos em infraestrutura são uma pérola do colar. Então, a China está, ao invés de tentar fazer acordos comerciais com outros países, o que a China está fazendo a China está comprando infraestrutura, objetos de infraestrutura, a China está investindo pesadamente em vários países, sobretudo, isso é muito visto na África, isso está muito claro na África, e então dessa forma a China tem o objetivo de garantir os seus interesses no mundo. E tanto que a doutrina militar chinesa, ou como dizem também o White Paper, White Book chinês, o livro branco chinês, que trata da defesa, que trata da segurança, deixou muito claro que a China não vai tolerar interferência de outros países dentro da sua área de interesse, que basicamente são as suas fronteiras e o Pacífico, a região do Pacífico Sul. E esse recado foi dado muito claramente aos Estados Unidos, não só por causa de Taiwan, mas também por causa dos outros países da região que estão se assustando com esse crescimento chinês tão rápido. Então, acaba sendo natural que alguns países da região peçam ajuda aos Estados Unidos para contrapor a China. Assim como na Europa, vários países também pedem ajuda aos Estados Unidos ou acabaram vindo a fazer parte da OTAN como contraponto, como contrapeso às tentativas da Rússia de influenciar a região.
Mas o resultado disso tudo é que o momento unipolar dos anos 90 e início dos anos 2000 acabou. Na verdade, menos pela Rússia, mas muito mais pela China. Porque, apesar de haver uma ideia muito forte nos Estados Unidos sobre conter a China, a ideia de que a China tem que ser contida, vamos falar francamente. A China já é uma das maiores economias do mundo, a China é uma potência nuclear, a China é uma potência militar e, pelo menos nesse momento agora, quase toda a produção manufatureira do mundo é feita na China. Quase toda talvez seja um exagero, mas grande parte da produção manufatureira é feita na China. Ora, antes da pandemia, o Trump já estava tentando tomar ações contra a continuidade desse desenvolvimento manufatureiro chinês, tentando trazer de volta para os Estados Unidos empresas e essa foi uma das plataformas da eleição do Trump, justamente isso, de voltar, de promover de novo o desenvolvimento industrial dos Estados Unidos. Então, essa questão já estava aguda antes do vírus, mas agora essa questão está ficando cada vez mais aguda, está sendo cada vez mais estridente as brigas, as discussões e altercações entre diplomatas americanos e chineses, e é de se esperar que com isso, na verdade, que com isso haja uma ruptura maior ainda nessa questão da unipolaridade, onde tanto a China como a Rússia provavelmente vão utilizar dessas altercações, desses desentendimentos ou do acirramento dos interesses nacionais que já estava acontecendo antes, mas agravados pelo Covid-19, para levar adiante uma agenda ainda mais agressiva para promover a multipolaridade. Essa questão da globalização e da manufatura eu vou explorar mais no próximo vídeo. Até lá, um abraço. Se vocês tiverem perguntas, comentários, quiserem que eu discuta algum tema específico, por favor, escreva nos comentários, eu lerei e responderei com todo prazer. Um abraço.